Hoje a gente fala dos destaques do final de semana no esporte catarinense, também de outras cidades, de outras regiões, outros estados. Boa tarde, Dominique. Boa tarde, Maria. Isso mesmo. Boa tarde para você aí de casa. E a gente começa falando de campeonato catarinense. Nesse final de semana aconteceu a penúltima rodada da primeira fase. E olha, foram jogos intensos. Bora ver os melhores momentos. O jogo entre Chapecoense e Brusque começou lento. A equipe visitante foi quem teve as melhores chances do primeiro tempo. Mas o goleiro da Chape fez boas defesas. Na volta do intervalo, os times voltaram mais ligados. O quadricolor chegou perto do gol com o jogador Olávio e Guilherme Queiroz. No último minuto da partida, Danley sozinho, cara a cara com o goleiro, quase marcou. Mas Matheus Nogueira fez grande defesa. Fim de jogo 0-0. Ainda no sábado foi a vez de Marcílio Dias e Concórdia irem a campo. As equipes começaram com muita intensidade, mas quem abriu o placar foi o Marcílio, quando o Rocha deu uma pancada de fora da área. No segundo tempo, o Concórdia voltou outro e dominou o jogo. E já no começo deixou tudo igual com o Joãozinho. A virada veio nos acréscimos, quando Vini Moura escapou pela esquerda e bateu cruzado, sem chance para o goleiro Rafael Pim. Fim de jogo, 2 para o Concórdia, 1 para o Marcílio. Foi com gramado alagado e muita chuva que Joinville e Avaí se enfrentaram. O Leão começou abrindo o placar, mas a arbitragem marcou impedimento. O restante do primeiro tempo se resumiu em erros de passe e faltas marcadas e finalizações de média distância. Na etapa final, o Jack marcou com Robertson e o Avaí se perdeu na partida. Na sequência, Gabriel Ferreira e André Macena fecharam a conta na arena. Fim de jogo, 3 para o Jack, 0 para o Avaí. Antes da bola rolar na partida entre Camboriú e Barra, os jogadores entregaram flores para as mulheres nas arquibancadas, em homenagem ao Dia da Mulher. Em campo, Alan James abriu o placar em cobrança de falta e marcou um verdadeiro golaço. No segundo tempo, foi a vez do Cambura brilhar. Calisson mandou de canhota no ângulo e deixou tudo igual. Poucos minutos depois, teve virada. Após cobrança de pênalti, Dudu marcou e fez o 2-1. Mas o Barra também teve penalidade a seu favor. Alan James cobrou com precisão e deixou tudo igual no placar. O Hercílio Luz veio até a capital catarinense para enfrentar o Figueirense. Os primeiros 45 minutos foram equilibrados, mas o time de Tubarão chegou ao gol após passe em cobrança de falta. Kaique mandou uma verdadeira bomba e marcou. Na etapa final, o Figueirense entrou com muito gás, pressionando o adversário, até que Nicolas empatou a partida, aproveitando um dos vários escanteios para o Alvinegro. Fim de jogo, 1 para cada lado. E agora vamos conferir como é que fica a tabela de classificação. Olha só, o Hercílio Luz, a Chapecoense, o Avaí e o Brusque já estão classificadas para a próxima fase. O único time que pode passar o Hercílio na liderança é a Chapecoense. Agora, o Criciúma e o Atlético Catarinense não jogam na terça, então estão com um jogo a menos. O Atlético Catarinense, que inclusive é o único time rebaixado até o momento, e o outro time que pode ser rebaixado é o Camboriú ou o Marcílio Dias. Inclusive, os dois times se enfrentam na última fase. Agora, para a próxima fase, restam apenas 4 vagas para 6 times. Então, a última rodada vai ser muito intensa. E falando em jogo intenso, agora a gente fala de clássico. Esse final de semana a gente teve muitos, e um deles foi o Grenal. Então, bora conferir como é que foi esse duelo. Quase 50 mil pessoas foram até a Arena do Grêmio para ver de perto o primeiro Grenal do ano. E o jogo começou movimentado e com o tricolor mais perto do gol. E ele saiu, viu, nos acréscimos da etapa inicial. Cristaldo limpou os marcadores e deu um toque de letra para Vina, que de fora da área abriu o placar. No segundo tempo, o Mano Menezes fez alterações na equipe, que surtiram efeito. Alan Patrick dominou após casquinha de Luiz Adriano, carregou para cima da marcação
e arrematou na entrada da área para empatar. Quando parecia que o jogo ia acabar em empate, Felipe Carvalho apareceu na área e bateu para garantir a vitória. Fim de jogo, 2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. E o outro clássico desse domingo foi Carioca. Flamengo e Vasco se enfrentaram e deu Vascão. Olha só. Há muito tempo, os vascaínos não chegavam no Maracanã tão confiantes para encarar o Flamengo. De um tempo pra cá, os caras estavam muito acima da gente, né? E agora é outra coisa, é outra história, né? Um novo Vasco. Enquanto estão caindo, o Vasco está subindo. Eu creio que o Vasco vai ganhar de 2-0. Os rubro-negros, mesmo com os insucessos desse ano, seguiam colocando o time em outro patamar do rival. O Flamengo continua sendo muito favorito, não é pouco não, tem um grande abismo enorme entre Flamengo e Vasco. Eles estão assim, delirando, o Flamengo é amplo favorito. A disputa no Maracanã começa bem antes do jogo. O duelo de quem grita mais alto é um espetáculo à parte no estádio. O Flamengo vai para cima no início. A Arrascaeta incendeia ainda mais a torcida com esse chute na trave. A pressão continua com o uruguaio servindo o Gabigol. Léo Jardim evita o primeiro. Mas Pedro Raul levanta de novo o lado vascaíno, dando troco acertando a trave. O atacante dá trabalho e quase marca de cabeça. É o sinal de um novo Vasco em campo. Logo no começo do segundo tempo, Pumita Rodrigues arrisca de longe e faz um golaço. O segundo dele nos 2 últimos jogos. A torcida do Vasco enlouquece no Maracanã. O Flamengo tem a chance do empate logo depois do gol. A finalização do Gabigol passa perto da trave. O Vasco volta a ameaçar. Ayrton Lucas bobeia e derruba o Marlon Gomes na área. Pedro Raul tem a oportunidade de ampliar, mas o Santos não deixa. Os rubro-negros ganham um novo fôlego. Cebolinha chuta de longe, no ângulo. Léo Jardim vai buscar. O goleiro aparece bem de novo, abafando a conclusão do Gabigol. O Vasco ainda tem a chance do segundo. Nenê recebe livre, mas o Santos salva o Flamengo outra vez. Na última oportunidade, Gabigol bate de fora da área e o Léo Jardim garante a vitória. No fim do jogo, são os vascaínos que comemoram. O Vasco vence o primeiro clássico contra o Flamengo após o clube se transformar em empresa. A torcida que já chegou aqui fazendo festa deixa o Maracanã em êxtase. Fica cada vez mais claro que o time e a torcida do Vasco curtem uma nova fase esse ano. E amanhã tem decisão da Champions League. Quem vai para as quartas de final? Chelsea ou Borussia Dortmund? O João Venturi está chegando por aqui com todos os detalhes. Olá pessoal, um abração para todo mundo. A equipe do SBT já fala aqui do estádio Stamford Bridge, no sul de Londres, nesta segunda-feira gelada, porque a partir de terça-feira a gente começa a conhecer as equipes classificadas às quartas de final da competição. E daqui sai o primeiro time, ou Chelsea ou Borussia Dortmund. Vai lembrar que o Borussia tem a vantagem do empate, isso porque venceu o primeiro jogo por 1-0. Mas vale lembrar também que a partir de agora não tem mais o gol fora como critério para a classificação. Ou seja, se o Chelsea vencer por 2-1, 3-2, pela diferença mínima de um gol, o jogo vai para a prorrogação. Persistindo pênaltis, o Chelsea precisa de 2 gols ou mais para conseguir essa vaga direta. E para quem pensa que o time inglês chega como grande favorito, atenção, viu? Isso porque o Chelsea venceu apenas 2 dos 12 jogos que fez em 2023. E no último final de semana, na vitória sobre o Leeds, o técnico Graham Potter até mudou a formação tática da equipe. O Chelsea vinha atuando com 4 zagueiros, passou a jogar com 3 defensores, deu certo. E segundo parte da imprensa inglesa, ele deve repetir, inclusive, essa formação contra o Borussia. O Chelsea, que vem gastando alto ao longo do último ano, em uma temporada só foram mais de 425 milhões de euros para contratar 13 jogadores, um recorde na história dos clubes, mas ainda assim todo esse investimento não tem dado certo. Chelsea algumas baixas importantes para esse duelo, como por exemplo o zagueiro brasileiro Thiago Silva. Uma lesão no joelho, Thiago Silva deve ficar fora ainda por mais 4 ou 5 semanas. Outra baixa é o meio-atacante Mason Mount, mas ele cumprindo suspensão pelo cartão amarelo.
Do lado do Borussia, uma equipe que chega no auge, vivendo seu grande momento no ano, 100% de aproveitamento, venceu todos os 11 jogos que fez, inclusive tem o ataque mais positivo da Europa. Marcou 25 vezes em 2023, nenhum outro time marcou tantos gols quanto o Borussia Dortmund, só o Napoli. Mas o Napoli tem 2 jogos oficiais a mais do que o Borussia, isso deve ser levado em conta. Grande destaque da equipe alemã, o Bellingham, apenas 19 anos, 10 gols na temporada, sendo 4 na UEFA Champions League. Mesmo tão jovem assim, tem sido até capitão da equipe em algumas partidas da Bundesliga. O Borussia, que vem a Londres, ainda com um desfalque muito importante, o ADM. Ele que marcou o gol da vitória no primeiro jogo sobre o Chelsea, também está entregue ao departamento médico, sequer viajou à capital inglesa. Jogaço de bola nesta terça-feira. A gente vai conhecer o primeiro time classificado às quartas de final. Chelsea ou Borussia Dortmund? Tudo isso ao vivo aqui na tela do SBT a partir de 4h45 da tarde. De Londres, João Venturi. E amanhã a gente traz todos os detalhes desse jogaço de bola. E no final de semana chegou ao fim o STU Nacional que aconteceu em Criciúma, olha só. Neste domingo teve a final do STU Nacional. Na categoria masculina, Augusto Aico foi o campeão da etapa. E Pedro Barros ficou com o segundo lugar. Já na categoria feminina, campeã foi Dora Varela. Um grande campeonato que aconteceu aqui em Santa Catarina. O esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem Champions League, hein, Maristé? Amanhã eu quero ver. Esse esporte vai dar o que falar em dobro. Vai sim. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.